E eu senti de Deus de compartilhar uma palavra. Essa palavra, ela não é uma palavra que eu queria compartilhar, mas Deus colocou em meu coração para compartilhar. Coloca aquela arte para mim. O que é que te lembra essa arte aí? Quem já assistiu o filme Tropa de Elite 1 e 2? Alguém já? O pastor está ficando doido, colocar uma frase dessa. Agora fecha os teus olhos aí, um minutinho. Talvez essa frase, ela nunca fez sentido na tua vida, ou não está fazendo sentido agora. Mas um dia ela fez sentido na tua vida quando alguém da tua família chegou para você e disse assim: ei, tu sempre será igual ao teu pai. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Esse menino é parecido com o pai dele. Ele vai ser igual ao pai dele. O pai dele era um alcoólatra e ele recebeu essa palavra e mesmo dentro da igreja parece que essa palavra persegue ele. Quem já recebeu isso? Olha aqui para mim. O tema dessa mensagem hoje que eu quero compartilhar com vocês é: não se mova por uma ferida. Nunca serão, jamais serão. Minha mãe contava uma história, e eu sou bem resolvido e bem curado nisso. E eu acredito que ela também. Minha mãe conta uma história que com 3 meses ela tinha meu irmão com um pouquinho de diferença de mim, 1 ano. E eu nasci, ela morava com meu pai, a confusão, a crise. E com 3 meses ele nos colocou para fora, um dia chuvoso, para fora de casa. E eu lembro que todas as vezes, quando eu era pequeno, eu lembrava disso, ela falando isso. E quando nós aprontava, eu e meu irmão, a minha mãe, ela dizia uma palavra assim: tu parece com teu pai. Alguém já ouviu isso? Seja honesto aí. Tu é ignorante igual teu pai, tu é bruto igual teu pai, tu é orgulhoso igual teu pai, tu é metido igual teu pai, Quem já ouviu isso? E aquilo ali por muito tempo ele me machucou, essas palavras me machucaram. E o que eu quero compartilhar isso hoje, para vocês hoje, abrindo meu coração? É que muitas pessoas, mesmo na igreja, elas se movem por uma palavra de ferida. Algumas pessoas, Deus já curou ela, talvez ela já foi no encontro, ela já recebeu um atendimento, ela já recebeu uma palavra profética, ela já recebeu várias palavras da pastora Fátima, e mesmo assim, ela continua a viver em uma palavra de ferida, ou movido por uma ferida. E hoje em dia, nós vemos muitas pessoas que se movem por causa de umas feridas. Alguém que disse assim: tu nunca vai ser ninguém. Ele pegou aquela palavra, e ele recebeu aquela palavra em seu coração, e ele começou, a viver a vida dele, e ele começou a lutar e dizer: eu vou mostrar para o meu pai que eu vou ser alguém. E hoje tem 10, 20, 30 anos, e ele nunca conseguiu ser ninguém. Sabe por quê? Porque ele se move por debaixo de uma ferida. E não é um assunto que eu gosto de falar, ok? Mas Deus me deu a necessidade, e eu já atendendo muita gente essa semana, orando no monte, Deus me deu essa palavra. Eu já preguei aqui no começo do ano sobre José.
José, só que eu falei sobre José como chamado, processo e estabelecimento. Então eu quero falar para vocês hoje, quantos aqui conhecem a história de José? José tinha 13 para 14 anos, ele chega para os seus irmãos e diz assim: tive um sonho, pai. E nesse sonho, sabe, tinha os trigos e o outro se baixava para mim. E a galera começou a ficar em crise dizendo: ei, quem é esse menino aí? Ele quer dizer que ele vai governar sobre nós? Ele vai reinar sobre nós? Peraí, ele está ficando doido? A Bíblia diz que o pai dele parou e disse em seu coração, ficou pensando. Aí a palavra do Senhor diz que passou anos. Os irmãos ficaram enciumados e tinham raiva de José. Fizeram o que com ele? Hein? Fizeram o que com José? Venderam. Colocaram num poço. Só coisa boa aconteceu sobre José, não é verdade, irmão? Sim ou não? Só coisa boa. Poço, vendido pelos irmãos, abandonado pela família, rejeitado, complexado, abandonado em outro lugar que não era o seu povo. E a Bíblia diz que até dado por morto pelos seus irmãos. Recebeu graça de Potifar. Potifar chega para ele e diz assim: olha, vou te dar aqui meu governo, tu vai administrar tudo e tal, fica de boa. A Bíblia diz que a mulher de Potifar olhou para José e falou: ah, que gatinho bonito. Botou em cima dele. Ele fez o quê? Fugiu, capou o gato. José foi para a prisão. Lá na prisão, alguém tem sonho e chega até José. A Bíblia diz que José se torna o segundo homem mais importante do Egito. E aí a Bíblia diz que José se torna o segundo homem mais importante. Tudo se reparava, ia até José. E um dia, Faraó teve um sonho. E todos nós sabemos a história do sonho das vacas magras, vacas gordas, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Guarda tudo, separa tudo, coloca no lugar e tal. E ele faz conforme o Senhor tinha falado no sonho e através da vida de José. Acontece uma seca na região e em todos os lugares. E a galera se desespera e vai até onde? Até o Egito comprar. Chegando lá, vocês sabem toda a história. Eu não vou compartilhar isso, porque não é isso que eu quero falar. E aí ele chega, aí José está todo maquiado, porque os cabos de José é igual aquela novela da Record, né? Careca, cheio de sobrancelha, mais empiriquitado do que mulher. E era cultural. E aí a Bíblia diz que eles foram. E aí começa toda aquela trama da novela da Record, que parece que passa 5 anos para acabar. Você está rindo porque não foi na sua vida, foi na vida de José. E José pega, acontece a parada da bagagem de Benjamim, porque sabia que o pai amava mais Benjamim do que todos. Era o filho da força, era o último filho, sabe, o filho da velhice. E aí ele pega, e aí chega José, aí tem a trama da bagagem, coloca a taça na bagagem, ele viaja, volta, chama teu irmão de novo, o irmão volta, e o pai pergunta: cadê Benjamim? Benjamim diz: pai, ficou, mas nós vamos buscar, aquele negócio todo. Eu acho massa que quando José chega e chama os irmãos para real, ele chega para eles e fala: cadê o pai de vocês? A Bíblia diz que os irmãos não o reconheceu José. Sabe por quê? Porque José estava diferente. Mas os irmãos não mudaram, os irmãos continuaram o mesmo. E a Bíblia diz em Gênesis 39... Gênesis 39, de 1 a 4. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os 2 ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Diga: o Senhor estava com José. Diga: o Senhor estava com José.
de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, e ele se tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Gênesis 45, de 1 a 5. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou até aqui. Imagine José, meu irmão. Olha aqui para mim honestamente. Honestamente, talvez se fosse eu e você, depois de ser vendido, depois de ser maltratado, depois de ter ido para o poço, depois de levantarem falsa calúnia contra ele. Quando os irmãos chegaram, se fosse eu, Joaquim, eu tinha feito uma novela ali da Record. Muito bem. As 12 tribos, né, os irmãos? Muito bem, vocês chegaram aqui agora. Quem é vocês mesmo? Nós somos filhos de Jacó. Muito bem. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai me ver na bênção e vai se arrepender. Vai estar na plateia e eu agora no palco, vai ver Jesus brilhando em mim. Sabe de uma coisa? Talvez se fosse eu ia agir assim, irmão. Porque nós somos maus. Mas sabe de uma coisa? Quando José viu os irmãos, sabe? José, ele não se deixou ser movido por uma ferida do passado. José não se deixou ser ferido, sabe? Pelas angústias da sua alma. José não deixou ser movido pelas palavras que os homens falaram a respeito dele. José não se vendeu, mesmo no Egito, mesmo na fome, mesmo no lugar que ele estava. Ele não se vendeu, ele sabia que ele tinha um propósito, ele sabia o que o Senhor tinha falado para ele, que aquilo ali era vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Quando seus irmãos chegaram na casa, a Bíblia diz que ele chorou tão alto que se ouvia em todos os lugares, e a Bíblia diz que até Faraó ouvia os gritos de José. Sabe qual eram os gritos? Talvez de saudades. Talvez era o grito, sabe? Eu estou vendo meus irmãos, eu estou vendo a minha nação aqui agora, eu estou vendo meu povo, eu estou vendo meu pai. E sabe de uma coisa? Quando os irmãos começaram a chorar novamente, sabe o que foi que ele fez? Fiquem tranquilos, vocês estão aqui. Eu não estou aqui por causa da maldição de vocês, eu não estou aqui por causa da mágoa de vocês. Não se aflijam. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui para salvar a vida de vocês. E sabe de uma coisa? Sabe que eu atendendo algumas pessoas e vendo a história de algumas pessoas, é que tem muito crente se movendo debaixo de uma ferida. Eu faço vários casamentos. De quem eu fiz aqui, levanta a mão. Uma das primeiras coisas que eu pergunto para eles é:
Vocês vão casar por quê? Sim ou não? Primeiro dia. Vocês vão casar por quê? Sabe por quê? Porque tem gente outros casam por causa do dinheiro. Mas essas coisas não seguram casamento. Porque se dinheiro segurasse casamento, eu não estava casado hoje. E tem muitas pessoas que casam debaixo de uma ferida. Assim como tem pessoas que vêm à igreja e se cura e tal, e ele se move por causa de uma ferida. Eu vou ser empreendedor, eu vou ser o administrador do século, eu vou ser, e ele começa a se mover por uma ferida, porque ele quer mostrar para as pessoas que ele venceu. E sabe de uma coisa? E nós não precisamos nos mover pelas feridas do passado, nós precisamos nos mover por aquilo que Deus diz ao nosso respeito. E eu te faço uma pergunta: o que Deus está falando ao teu respeito? Tem muita gente que acredita que é constante, outros acreditam que está em movimento. Por isso que eu botei aqui para você ficar meio doido olhando para essa bicicleta. Porque tem gente que ele acha que ele é constante, ele acha que ele eu vou mostrar que eu vou vencer. E muitas vezes eles estão movidos pela obstinação. E obstinação é pecado. Deus falou para o povo de Egito: até quando vocês serão como os pais de vocês, obstinados? Deus falou em Provérbios: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Então tem muita gente, e essa palavra hoje aqui não é para trazer peso sobre a sua vida. Essa palavra hoje é para você sair livre desse lugar. Se você tem caminhado debaixo dessas palavras: eu vou para as nações, eu vou para as nações, eu vou para as nações. Deus te falou o que a última vez, menino? Não, pastor, Deus falou que é para mim ir para a escola. Meu irmão, vai para a escola. Ah, pastor, eu vou para as nações. Deus te falou o que a última vez? E sabe de uma coisa, irmãos, quando Deus começou a falar algo sobre a minha vida, é claro que eu tenho meus líderes. O pastor Nonato é uma voz na minha vida, sabe? Algumas pessoas que estão próximo de mim são vozes de Deus na minha vida. Mas sabe de uma coisa? Eu sempre fui direcionado pela voz de Deus, meu irmão. Eu sempre fui direcionado. Se alguém chegar para mim e falar: pastor, eu senti isso, que não tem nada a ver com a voz de Deus, eu vou dizer: amém, glória a Deus, vamos orar. E depois eu vou sair e vou dizer: está amarrado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque tem mais de 20 anos que eu caminho e eu sei o que é a voz de Deus na minha vida. E aí tem muita gente que tem feito as coisas por obstinação, e elas querem despejar a responsabilidade da vida delas na igreja, no pastoreio, na liderança. Ei, segura teus BOs e vai se resolver com Deus. Obstinação é pecado. E uma pessoa que se move por baixo de ferida, logo, logo ela vai ferir pessoas. Porque essa frase eu carrego comigo: se você não se curar de quem te feriu, você vai sangrar em quem não te machucou. Se você não se curar do passado, das feridas que causaram em você, você vai sangrar sobre pessoas que não têm nada a ver sobre a sua vida. E tem pessoas que chegam para nós assim, dizendo: olha, eu quero, pastor, é porque isso, eu quero um conselho do Senhor. Minha filha, tu quer um conselho se tu já programou tudo? Tu quer conselho meu para quê? Tu quer conselho meu para quê? Para depois que o BO aumentar, você chegar e dizer para mim: o Senhor disse isso. Aí eu estou amarrado. Então nessa noite,
A palavra que eu tenho, sabe, não se mova pela tua alma, querido. Se eu fosse movido pela minha alma na Beatriz, eu estava no Havaí pegando onda hoje. Se eu fosse ouvir a minha alma, Cleiton, eu estava lá em São Paulo hoje, na Avenida Paulista, tomando um café. A alma da gente só quer essas coisas, sim ou não? A alma da gente não quer trabalho, meu irmão. A alma da gente não quer encarar a vida. A alma da gente quer um lugar de paz e de conforto. Davi dizia, ó alma, porque tu está tão perturbada dentro de mim. Te aquieta, alma. Fica tranquila, alma. Espera no Senhor, alma. Deus está falando. E tem muita gente, sabe, esses dias eu até falei com o Valber hoje, Deus está mandando, eu sou um cara que falo muito, ok? Então, Deus está mandando eu ficar calado esses dias. Alguém me procura, amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, querido, né? Porque eu atendo casal, meu irmão. E quando a mulher chega totalmente deslacerada, ela chega e diz, pastor, ele é assim, assado. Tá namorando, filha? Tá? Quer casar com ele? Não, separa. Aí ela chega e diz, o pastor mandou eu separar. Vamos separar hoje. Amanhã nós volta. E aí amanhã ela diz, sabe quem foi que mandou nós separar? O pastor. O cara olha para mim e diz, desgramada. Então sabe de uma coisa? Você precisa caminhar naquilo que Deus está falando para você. Agora, se Deus te falou que você nunca ia ser alguém, e você está lutando para ser alguém, você está em obstinação. Eu creio num Deus que faz prosperar. Hoje eu estava muito feliz inaugurando uma clínica de uma pessoa que eu nem conheço, irmão. Mas eu sei que é resposta de oração. Eu sei que Deus quer fazer a igreja prosperar, sabe? Eu não tenho problema nenhum com dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Não se mova pelo que as pessoas dizem ao teu respeito. Não se mova pelo aquilo que você acha dos outros. Não se mova, mas se mova por uma palavra de Deus. Quantos que creem em profetas aqui, irmão? Eu não sou a favor, tem muita gente que tem quebrado a cara aí por causa de profeta. Tem gente que não vem à igreja, não é discipulado, não é cuidado, mas ele vive atrás de profeta. Você sabia que a minha voz mais favorável é a voz profética? Alguém sabe disso? Agora que eu estou aprendendo a ser pastor, e é difícil ser pastor. Mas eu comecei no evangelho com a facilidade de ouvir Deus e ter revelação. E eu não tenho culpa disso. Mas sabe de uma coisa? Nós como igreja nos acostumamos muito a ter algo pronto. Vamos lá no monte que tem um profeta lá no monte que ora. Eu não estou dizendo que Deus usa, irmão. Mas eu conheço muita gente quebrada por causa de profecia que não foi Deus que deu. Quando alguém vai falar alguma coisa para mim, pastor, eu senti isso e isso. Amém. Porque Deus me falou ontem, Deus usou o meu pastor, Deus usou alguém para falar comigo. Eu li aqui Amós 3, se eu não me engano 7. Nada acontece na terra sem Deus revelar os profetas. Eu acredito. Mas sabe de uma coisa? Não se mova por isso. Sabe por quê? Porque se você se mover por isso, hoje você vai estar aqui, amanhã você vai sair daqui, aí você vai procurar outra igreja, você vai procurar outro pastor, e você vai viver fugindo do propósito de Deus, enquanto você não encarar a realidade da sua vida, e enquanto você não viver aquilo que Deus tem para a sua vida, sabe? Você vai ficar vivendo como o povo mendigando no Egito, sabe? Deus nos trouxe para cá para passar fome, aí Deus vai falar assim, não foi eu que te trouxe para cá não. Foi tu. Deus, tu me trouxe para cá, para mim morrer, pai. Eu mandei dinheiro para ti, tu não foi organizado.
Eu mandei um trabalho para ti, tu não quis, porque tu estava esperando Deus falar contigo. Eu mandei uma porta, você não entrou, sabe por quê? Porque você achava que não era essa porta. Então, imagine Deus falando isso, segura teu veneno. Mas sabe de uma coisa? O nosso Deus não é menino de recado da gente não, meu irmão. Ele já estabeleceu um propósito para nós. Quem andou de bicicleta já? Tem gente que não sabe andar de bicicleta aqui. Lembra que quando você começa a andar de bicicleta, tem as rodinhas? Alguém lembra aqui? Aí você começa a andar de bicicleta de rodinha, e pá, cai, machuca o joelho. Eu não vou mais não, aí cai de novo, aí machuca. Aí tem neguinho que fala, tira a roda, pai, que eu já sei andar. Aí o pai tira a roda, aí ele começa. Só que ele começa a tremer, aí ele começa a se movimentar, Cleita, aí ele já está de boa, Carla. Aí ele fala, agora eu estou de boa, pode tirar a roda, eu já sei andar, eu já estou tirando as mãos agora. Aí quando é fé, ele já está no grau. Quem sabe o que é o grau aqui? Eu já fui pego pela polícia andando de grau aqui na Imperatriz com um amigo meu de moto. Encosta aí, vagabunda. No grau, bota no grau, bota no grau, bota no grau. Aí tem gente que já está confiante, é assim a tua caminhada com Deus, meu irmão. Quando você começa a caminhar, talvez você depende dos teus pastores, dos teus líderes. Aí depois você tira as rodinhas, aí o pastor diz, vai filho, vai andando um pouco. Aí você já se acha maduro demais e começa a tirar as mãos. Daqui a pouco você está andando de um pneu só. E daqui a pouco você está todo quebrado, sabe por quê? Porque você acha que a sua alma é Deus, que o seu coração é Deus. E a Bíblia diz que mais enganoso do que todo mundo é seu coração. Então, eu quero te desafiar hoje a sair daqui ouvindo Deus. E não ouvindo Deus no final de semana, aqui na Aliança Jovem. Mas ouvindo Deus durante o dia, ouvindo Deus durante a tua célula. Sabe o que foi que mais me matou na menina hoje? Eu postei na rede social. Ela disse, todas as vezes que eu queria desistir, eu ia para a célula. E parece que a menina tinha uma palavra de Deus para mim, a Stephanie. E eu não desisti, eu estou aqui hoje abrindo a minha, e ela começou a chorar. Sabe por quê? Porque ela decidiu, como o pastor Diogo, que é amigo meu, falou há uns dias atrás aqui. Se você não ouve a sua liderança, desconfie, filho. Que a sua liderança é a extensão do teu pastor, e o teu pastor é a extensão de Deus na sua vida. Então diga para a pessoa que está do teu lado, não se mova por uma ferida. Quem conhece alguém aqui, irmão, que não é você, mas você sabe? Lembra alguém da tua família aí? Levanta a mão aí, que você lembra. Eu tenho na minha família alguém que diz, eu vou mostrar para eles que eu vou ser vencedor na vida. Vou mostrar que eu posso. E ele se converte. E ele não abandona essa desgraça na vida dele. É uma desgraça, uma maldição na vida dele. E ele não abandona. Aí sabe de uma coisa? E aí o cara começa até a chorar, dizendo, Deus, o meu irmão está morrendo lá no álcool e ele está sendo próspero. O meu tio está bebendo todas e está sendo próximo. E eu que te entreguei a minha vida, eu estou aqui nesse deserto. Alguém já orou assim? Escute Deus, irmão. Ore pedindo a vontade de Deus na sua vida. Eu vi um meme esses dias, esse Senhor, faça a tua vontade. Mas primeiramente a minha. Todos nós conhecemos a história de Pedro, Mateus 14, 22 a 30. Eu não vou ler. Mas todos nós conhecemos. Jesus está numa tempestade, à noite, e a Bíblia diz que Jesus está andando sobre as águas. Pedro fica impressionado e diz assim,
Mestre, mestre, é o Senhor, é o Senhor. Ele disse, sou eu, Pedro. O que é que tu quer, cara? Ele diz, faz com que eu chegue até aí. Faz com que eu chegue até aí. A palavra diz que Pedro fez o quê? Jesus falou, venha, Pedro. Você acha que Pedro andou sobre as águas, irmão? Andou. Mas sabe o que Pedro andou primeiro? Pedro andou sobre uma palavra. Você não se move sobre as águas, você se move sobre uma palavra. Vem, Pedro. Se Jesus não tivesse falado, vem, Pedro, Pedro não tinha andado sobre as águas. E sabe de uma coisa? Muitos de nós temos nos movido pela que a nossa alma diz. Muitos têm se movido pelo que os homens dizem. Outros têm se movido por causa das frustrações. Outros têm se movido por causa da dor. Mas nós somos uma igreja que precisamos nos mover na palavra de Deus. Nós precisamos nos mover na voz de Jesus. Nós precisamos nos mover ouvindo Jesus dizer, vem, vem. Tem muita gente quebrando a cara em negócios porque ele está andando sobre a alma e não sobre uma palavra. Então nessa noite o meu desafio e o desafio de Deus para você hoje aqui, se mova por uma palavra. Quem que você tem se movido, irmão? Aonde você tem se movido? Isaías 57, versículo 15 diz, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Uma vez eu fui atender alguém na minha casa. Minha esposa estava. E eu levei o casal lá em casa. E eu tentando resolver o problema do casal, que não era nem meu, José. Pois é, vocês precisam sentar, resolver, conversar. O cara começou a gritar dentro da minha casa, ó, com a mulher lá. Porque as pessoas pensam que o pastor, ele é meu pai, minha mãe, meu tio. Não, meu irmão. O cara começou a gritar dentro da minha casa, aí eu falei, ei, vocês estão de molecagem aqui, é? Arruma as coisinhas e sai da minha casa. Não, sai da minha casa. Vocês se resolvem lá. Eu já tentei ajudar vocês até meia-noite, meu patrão. Vocês pensam que eu sou palhaço? Não, pastor, não sei o quê. Não, é porque eu tenho razão, ela tem razão. Eu falei, vocês ficam com a razão de vocês aí, porque eu quero ir dormir, ó. Amanhã tem que trabalhar cedo. Resolvemos ali, oramos, mas não teve jeito nele, se separaram depois. Sabe por quê? Por causa da obstinação do coração dos dois. Aí você deve perguntar assim, pastor, o senhor se culpou? Culpei não, meu irmão, nem um pingo. Dormi tranquilamente, sendo justo. Sabe por quê? Porque eu atendi várias vezes. Aquele dia foi uma das últimas vezes que eu atendi na minha casa, meus filhos dormindo. Minha filha era só Ana Beatriz. Porque as pessoas pensam que a gente tem resposta para tudo, né? Mas a resposta Jesus já deixou. Anda na minha presença. E seja perfeito, seja íntegro. Então, eu te pergunto hoje. Provérbios 27, e ela não está na versão NVI esse texto. Ela muda na versão NVI. E eu peguei ela, uma das primeiras vezes que eu pego ela aqui numa mensagem. Provérbios 23, versículo 7.
Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos ficar só nessa parte aí. Como você imagina em sua alma, outras versões dizem em sua mente, assim você é. Como você se imagina na sua alma, meu irmão? Toca a pessoa que está do teu lado aí. Se não tem ninguém, olha para ela assim e diz: Ei, como você se imagina na sua alma? Como você se imagina na sua alma, irmão? Eu já falei isso, falei essa semana para o pastor Nonato isso. Quando Deus começou a me falar algo sobre chamado, todas as palavras de Deus para a minha vida era: alguém me via na rua e dizia assim: te vejo com um anel no teu dedo. Eu falei: com a 6ª série deve ser anel de quê? De casamento, né? Te vejo com um anel. Te vejo com um sapato brilhoso. Te vejo... Irmão, não precisa ser louco para entender que era chamado, ok? É pastoreio. Só que eu fui recebendo essas mensagens de pastoreio mais de 10 anos. E eu perguntava: Deus, cadê essa mensagem do anel no meu dedo? O anel não é do filho pródigo não, voltando para casa. Cadê, Senhor, as tuas promessas? Mas, meu irmão, deixa eu te dizer a coisa. Eu não fiquei sentado aqui na igreja e esperando, sabe, o pastor Nonato olhar para mim e dizer: tu é tão lindo, eu vou te consagrar hoje. Eu fui trabalhar para Jesus, irmão, não pensando em ser pastor. Eu fui liderar célula, eu fui ser supervisor. Eu fui, sabe, eu fui para a África. Eu era talo de jaca, eu estava metido aonde ia. Então, o que acontece? Se alguém chega para mim hoje e diz assim: ó, te vejo hoje numa limousine, cheio de ouro, com dinheiro, eu vou falar assim: é um sonho doido, né? Muito bom, mas, meu irmão, só se eu tiver muito milionário, porque não é eu não, é o outro, eu acho. Porque Deus nunca me falou isso, cara. Eu acredito que tem gente que vai ser. E se você for um desses, lembra do teu pastor quando estiver no paraíso. Quando você estiver na limousine, sabe? Lembra do teu pastor. E aí eu falar inglês para a oferta vir em dólar, né? Misericórdia. Corta isso aí. Então, gente, o que Deus tem te falado? Tem gente que se denomina pastor, tu já viu? Auto se denomina pastor. Tu é pastor da onde? Eu sou pastor de mim mesmo, porque como eu imagino na minha alma, assim eu sou. Cuida de ninguém, não serve ninguém, não ajuda ninguém. Que pastor é esse, meu irmão? Não é pela árvore que se conhece os frutos? Ou pelos frutos que se conhece a árvore? Então, não se mova por uma ferida, pelo amor de Deus. E tem gente que se move, ele é tão ferido, que ele começa a sangrar pus e ele mancha o irmão dele de pus. E ele começa a fermentar. A palavra do Senhor diz que um pouquinho de fermento levenda toda a massa. Tu viu fulano, tu viu Beltrano, tu viu Ciclano, ele está se achando pastor agora. E ele começa, algo que move dentro dele, uma ferida, ele começa a jogar sobre as outras pessoas. E eu já vi pessoas que foram no meu gabinete, ou me encontraram na rua e disse: pastor, o senhor é muito engraçado, eu pensava que o senhor era mais sério, porque alguém me disse que o senhor era muito sério. Eu falei: tu ouviu de alguém, tu não ouviu de mim. Então é fácil ouvir de alguém.
Então não se mova por uma ferida. Não se mova por uma ferida, pelo amor de Deus. Se você tem alguma coisa para se curar, se cure hoje. Está perdoado, Jesus, está no mar do esquecimento. Tu já viu aquela pessoa que ela... Eu respeito a dor, ok? Eu sinto que já... Eu atendo gente que foi abusada, eu atendo a gente que foi, sabe, abandonada pelos pais. Eu atendo gente que viu o pai. Eu atendi, já atendo, conheço. Eu tenho um discípulo que eu vi o pai matando o tio. Eu vejo, mas sabe de uma coisa? Eu pergunto assim, e aí? Beleza, bonita a história, triste a história, mas está na hora de se curar, amém? Vamos caminhar. Já liberou perdão, já resolveu, já. Pois vamos caminhar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nele nós existimos, nele nos movemos. Então eu te pergunto, em quem você tem se movido? Atos 17, versículo 28. Pois nele, em Jesus Cristo, vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E para encerrar, eu vou terminar com uma frase que virou até música, se eu não me engano, da Fernanda Brum. Não sei se é dela, não sei. O Eft deve saber se é dela. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Somos mais que vencedores. Se mova por essa palavra. Viva por essa palavra. Que palavra? A palavra de Deus ao teu respeito. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, ok? Sabe de umas coisas que eu mais escuto? Imperatriz. Menina, eu te conheço de algum lugar. Aí eu cheguei, encho o peito, né? E falo assim, deve ser da igreja. Menino, tu não era um neguinho da Vera lá do Jussara? Tu não era um neguinho da Vera lá do Jussara? Sabe por quê, meu irmão? Porque as palavras que a gente recebia na rua, eu morei na Urbano Santo, eu só não mudei mais que o Madruga, mas... Eu morei aqui na Urbano Santo, na Ceará, onde há aquelas autopeças, morei no Jussara todo aqui. E todas as palavras ao nosso respeito, meu e do meu irmão, era que nós seríamos os bandidos do bar. As palavras ao nosso respeito era que nós não ia dar em nada. E graças a Deus, quando não dá nada, dá um crente. E sabe de uma coisa? Eu escuto isso direto. Eu vou nos lugares e alguém olha para mim e diz assim, tu não era um neguinho? Eu falei, agora é um negão. Eu lembro de vocês, meus filhos. Eu encontro senhoras, sabe, vós, encontro professoras, encontro, sabe, eu lembro de vocês. E sabe o que é que mais mexe comigo, irmão? Não é o que elas pensam ou pensavam a meu respeito. É porque eu sei quem Deus me formou e está me formando hoje. Porque Deus um dia falou para mim, Ana B, meu filho, tu será como um limpador de para-brisa. O que é que o limpador de para-brisa faz? Você tem um ponto fixo em Imperatriz. Mas você vai tocar todos os continentes. Eu me agarrei a essa palavra, Cleito.
Então tudo que eu faço para vocês aqui é como se fosse o último dia, sabe por quê? Porque eu sei que tem muita coisa para me viver. Talvez não seja o tempo hoje ou agora, mas sabe de uma coisa? Eu já vivo como se eu estivesse vivendo esse tempo. Então sabe de uma coisa? Eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra, eu tenho algo. Se mova debaixo dela, mas começa hoje. Começa hoje, aqui agora. Eu encontro muita gente dizendo, há 20 anos Deus me falou, e tu está bem aí nessa mesa de bar ainda, cachorro. Para de viver de palavras ou de profecias, está na hora de viver de cumprimento delas. Para de viver, para de se mover, sabe? Eu não vou dar em nada, eu não vou ser nada, Deus me falou, porque todo mundo está fazendo. Eu lembro das mães antigas, né, tia? Tu não é todo mundo, né? Mãe, eu quero ir. Todo mundo está indo para brother, mas tu não vai, porque tu não é todo mundo. Mãe, eu quero. Você não vai. Sabe por quê? Porque nós nos movemos por Ele e para Ele. Então nessa noite eu quero te perguntar, como você tem se movido? Tem tanta gente que se colocou no lugar de produzir conteúdo, de produzir meta, de produzir algo para os homens, sabe? Por causa dos amigos, sabe? Eu tô numa vibe, mas minha esposa lá em casa, e nós estamos orando, eu nem ia falar isso, de a gente, sabe? De gerar aquilo que é nosso no secreto, ok? De joelho. Até algumas pessoas perguntam, eu não estou vendo vocês, Não, nós estamos gerando no joelho, naquilo que Deus está falando para nós. Mas está todo mundo fazendo isso, mas nós não somos todo mundo. Deus nos falou algo diferente, então nós vamos trilhar naquilo que Deus está falando conosco. Porque quem não tem um caminho, qualquer um serve. E eu já tenho um caminho, ok? Eu quero entregar a minha vida, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, como um perfume derramado. Então fique em pé. E a minha pergunta é: você tem se movido por uma ferida ou você tem se movido por uma palavra? Mulher, tu é tão enjoada. Algumas mães eu tenho certeza que já falou isso para você. Tu é tão enjoada que tu nunca vai casar. Retira essas palavras do mundo do espírito. Mas sabe, se você sabe que você é enjoada mesmo, começa a mudar, minha irmã. Tu é tão insuportável, menino, que tu não vai casar. Está amarrado em nome de Jesus. Mas Jesus, o que é que eu sou insuportável mesmo? Me muda, Senhor. Me transforma segundo a tua imagem. Pastor, mas o Senhor não sabe. Eu já ouvi muitas palavras e eu paralisei. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Jesus que chamou Pedro para andar sobre as águas numa tempestade, Ele está aqui hoje para você sair dessa paralisação. Ele está aqui hoje. Ele trouxe você hoje para isso. Não se mova. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Porque no passado foi melhor. Por que não, meu irmão? O melhor é hoje. O meu líder foi melhor no passado. Não, o teu melhor líder é o que Deus te deu hoje. Porque no passado o pastor não, o teu melhor pastor é o que tem hoje aqui. Não viva no passado. Eis que estou fazendo nova todas as coisas, diz o Senhor. Já está surgindo. Eu já posso ver. Até no ermo vou abrir um caminho. Até no deserto vou fazer jorrar água. Esse é o nosso Deus. Então feche os olhos.